Oi, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a formação do povo de Israel. E para falar sobre isso, nós temos que. Aliás, por que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre isso para que nós possamos compreender um pouco sobre a nossa fé. Nós precisamos conhecer como se formou o povo, como foi toda a origem do povo, como foi a caminhada do povo, para que nós possamos entender a nossa fé. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis falam exatamente sobre isso, a formação do povo de Israel. Começa a dizer, falar lá de Abraão, que foi convidado em Ur pela palavra de Deus para seguir um caminho de fé. É importante entender que ele foi convidado para seguir esse caminho, porque na verdade existiam vários deuses. O povo adorava vários deuses, não apenas um Deus. E Abraão, como era chamado, foi escolhido para trilhar esse caminho de fé, levando o povo a conhecer melhor quem era Deus. Se nós formos estudar muito a fundo, nós vamos entender que esse povo vivia oprimido pelos reis das cidades-estados. O que eram cidades-estados? Cidades-estados eram aquelas cidades fortificadas, onde tinha um rei e esse rei cobrava impostos do povo. O povo foi se revoltando com aquilo e começou a fugir para as montanhas. Montanhas, lugares onde o exército do rei não conseguia ir. Daí começou a surgir então o conceito de El, que significa Deus. Nesse sentido, o povo começou então a venerar um único Deus, a adorar um único Deus, que é o Deus que nós conhecemos hoje, que é o Deus do Antigo Testamento. Em toda essa história, Abraão tem um papel fundamental, porque é aquele que caminha levando essa ideia de Deus, levando esse começo de Deus. Mas o mais importante disso é compreender que o povo não veio pronto. O povo foi se formando aos poucos. Na verdade, o povo era seminômade, ou seja, acampava num lugar aqui, acampava em outro lugar, ia caminhando, ia caminhando, ia caminhando, até que chegaram próximo à Palestina. Alguns grupos ficaram ali, apenas alguns grupos ficaram ali. E esse grupo que começou a dar origem a esse povo de Israel. Mas não é um povo puro, é um povo miscigenado. É um povo de várias. São vários povos que foi formando aquele povo. Nós podemos dizer que é uma miscigenação, como acontece no Brasil hoje. Uma miscigenação que foi formando aquele povo. E aquele povo acabou sendo o povo escolhido de Deus. O povo que começou a fazer a vontade de Deus. O povo onde Deus caminhava na frente e levava as pessoas e levavam todo, todo aquele aglomerado de gente a conhecer o único Deus. Então essa ideia de vários deuses ela foi ficando para trás, ela foi se acabando. Responsável por isso Abraão, que depois passou a se chamar Abraão. Por que Abraão? Porque ele começou a ser, então ele passou a ser o pai de uma grande multidão. Olha só, até aquele momento não existia o povo escolhido, não existia um povo definido. Existiam vários povos que partilhavam todo aquele espaço. Nós precisaríamos de um mapa. Se vocês puderem, vocês procurem os mapas. Na internet tem todos os mapas da Canaã antiga, os mapas da formação do povo de Israel, e vocês vão entender o que eu estou falando. Que esse povo começou a se formar a partir daí. Abraão foi a viga, vamos dizer assim, o ponto de partida, o ponto divisional de um povo que não conhecia o verdadeiro Deus para aquele povo que passou a conhecer o verdadeiro Deus, mesmo que de forma tímida ainda, passou a conhecê-lo. Então Abraão passou a se chamar Abrão. E o que significou Abrão? O pai de uma grande multidão. Todo esse povo foi então se transformando e foi crescendo. E a partir daí começaram a surgir várias histórias. Porque o povo então começou a se organizar em tribos. E essas tribos precisavam de liderança, que é onde começaram a aparecer os juízes. Quem eram os juízes? Quem eram os profetas? Quem foram os patriarcas? Como aconteceram todas as situações de guerra, de conflito, é o que nós vamos estudar no próximo vídeo que eu vou postar. Por enquanto a gente só vai falar dessa formação, desse comecinho da formação do povo de Israel. Esse vídeo é só para dar uma introdução. Nos próximos capítulos, nos próximos vídeos ou nos próximos textos, eu vou estar colocando então quem foi exatamente e como foi o chamado de Abraão, de que maneira o povo começou a se organizar, se organizando em tribos, se organizando, de que maneira surgiram os juízes e como esse povo foi evoluindo. A gente vai estudar essa história
até que nós cheguemos no Novo Testamento. Então nós vamos passar a compreender que a história do povo de Israel, ela vai nos levar a Jesus Cristo de uma maneira correta. Por isso nós precisamos estudar essa história. Por isso nós precisamos nos aprofundarmos naquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos compreender quem Jesus Cristo é na nossa vida. Só conhecer Jesus Cristo, de ouvir falar ou de se emocionar, não é o bastante. Nós precisamos conhecer a história que nos leva a Jesus Cristo. Por hoje é só, gente. Até o próximo.